minutos eu possa trazer algo relevante para nós, como jovens, adolescentes, galera Difflin. Quem aqui é Difflin? Eu, apesar dos meus 33 anos, eu ainda sou Difflin. Gente, vamos orar então. Senhor, obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Senhor, por esse Difflin Night maravilhoso. Obrigado porque o Senhor está aqui e o Senhor quer falar conosco. Obrigado pela vida de cada jovem aqui, que o Senhor possa tocar. Eu peço, Senhor, que mais do que palavras persuasivas minhas, que o Teu Espírito Santo fale conosco essa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero aqui falar de uma coisa que mexeu muito comigo também. Eu aprendi que a gente não deve ministrar nada que pelo menos não falou conosco primeiro, né? Então eu quero trazer algo que Deus falou comigo antes. Nós vivemos numa era, gente, num tempo que nós podemos postar algo, né? Aqui no Brasil. Quantos aqui têm redes sociais? Mídias sociais. Nós podemos postar algo aqui no Brasil, aqui pelo meu smartphone. Em menos de 2 segundos já tem pessoas vendo lá no Japão. Verdade ou não? Eu tiro uma foto aqui do que está acontecendo. E em microsegundos, do outro lado do mundo, as pessoas vão conseguir ver o que está acontecendo aqui. Vão conseguir ver o Difflin Night. Pastor Bruno, Pastor Gumer, lá em Tóquio. Podem ver agora, se vocês postarem, o que está acontecendo aqui no Difflin Night. É verdade ou não? Então nós vivemos nesse tempo de tudo muito rápido, de tudo muito imediato. Tempo da internet e das mídias sociais. Só que existe uma vida pré-mídias sociais, uma vida anterior à internet e às mídias sociais. Vocês sabiam disso? Talvez... Eu, por exemplo, usei internet pela primeira vez em 1998, eu lembro, na minha casa com modem discado. Era lento, não dá nem para imaginar mais quanto era lento, né? E muitos aqui, talvez alguns aqui, nem eram nascidos em 1998. Quem tem menos de 20 anos aqui? Então existe uma era, bastante gente. Existe um tempo pré-internet, pré-mídias sociais. E sabe o que eu acho? Que as pessoas que viveram antes das mídias sociais, da internet, elas são muito privilegiadas, eu acho. Porque elas conheceram a voz e a mão de Deus antes que qualquer filtro de foto existisse para deixar nossas fotos mais bonitas e receber mais curtidas e mais elogios nas mídias sociais. Essas pessoas, meus pais que estão aqui essa noite, né? A maior parte da vida de vocês, eu acho que sim, foi sem internet. Minha avó que está aqui com 82 anos, a maior parte da vida sem internet. E essas pessoas são privilegiadas, porque elas tiveram a oportunidade de ouvir Deus, ouvir a voz de Deus, aprender a amar a Deus, sem a mídia social. Sem eu precisar postar. Cada coisa que Deus falar comigo, eu precisar postar. Olha o que Deus falou comigo, né? Vocês sabiam que 250 milhões de fotos são postadas todos os dias? No Instagram, as pessoas fazem 250 milhões de uploads no Instagram por dia. E 400 milhões de uploads de fotos no Facebook. É incrível ou não? A hashtag, quantos que sabem o que é hashtag aqui? Pelo amor de Deus, estou falando aqui do Difflin Night. A hashtag mais famosa do mundo é a hashtag selfie. É a mais famosa. O que isso significa? Que nós somos uma geração talvez a mais narcisista que já existiu. Tudo é sobre nós. Todos os olhos se voltem para nós. Hashtag selfie. As pessoas achavam antigamente, gente, que isso aqui, ó, a máquina fotográfica,
Eu vou abrir aqui. Está caindo aqui já. As pessoas achavam que essa máquina fotográfica era uma coisa muito radical. Não sei, décadas atrás, né? Essa aqui foi emprestada pelo meu pai, a marca Yashica. Comprada no ano de 1986, essa aqui, quando eu tinha 1 ano de idade. Então, a maior parte das nossas fotos da infância, minhas e da minha irmã, foram tiradas com essa foto. E da nossa família, aliás, com essa máquina. Então, as pessoas achavam a coisa mais radical. Aqui, ia um filme aqui dentro. Vocês sabem o que é filme? Ia um filme aqui dentro, num compartimento aqui dessa máquina. Um filme 35 milímetros. E eu ainda lembro que a primeira viagem que eu fiz, sozinho, quando eu tinha 17 anos, fui fazer um intercâmbio, eu levei uma máquina ainda que tinha filme. Não sei se vocês lembram disso. E eu vim com muita foto para revelar do meu intercâmbio em 2002 ainda. Então não faz tanto tempo assim, né? Eu ainda trouxe filme para revelar em 2002, quando eu tinha 17 anos. E as pessoas achavam isso aqui mega radical. Colocavam um filme 35 milímetros. Era caro, né, pai? Muito caro, uma máquina dessa. Tanto que quando eu nasci, meu pai nem conseguiu comprar para tirar foto do meu nascimento. Comprou 1 ano depois. E daí vinha um filme de 36 poses. Olha só. Vou deixar aqui. E daí, o que a gente tinha que fazer? Terminava de bater as fotos e tinha que esperar que a gente não tinha tirado o filme inteiro de foto do pé, né? Sem querer, né? Porque isso acontecia, às vezes tirava foto do pé, foto da mão, foto com ângulo errado. E daí estragava o filme, que eram apenas 36 poses, ou 24 ou 36, né? E na revelação a gente levava as fotos para revelar, não lembro nem quantos dias ficava lá para revelar, né? E eles levavam o filme, esse filme que eu falei, para o quarto escuro. E no quarto escuro o negativo passava por 9 processos químicos. 9, né? Processos químicos. Para que a imagem se formasse no negativo. E se entrasse no quarto escuro um feixe de luz, se entrasse luz, o negativo ficava exposto, expunha o negativo, e a imagem do negativo era destruída. E a foto nunca saía. Vocês acreditam nisso? Que era preciso revelar, num quarto escuro, o negativo, para que as imagens se formassem, com 9 processos químicos, e não podia entrar luz, senão queimava o filme. A gente usa essa expressão até hoje, né? Está queimando o filme. Muitos de nós, porém, gente, por causa desse mundo em que nós crescemos, nós achamos que a vida é tirar uma foto, com esse aparelhinho aqui, óbvio, né? Não mais esse, agora com esse, e postar. A gente acha que a vida é isso, tirar uma foto e postar. A gente vai para uma conferência, recebemos uma palavra profética de Deus e pensamos, essa é a minha foto, essa é a minha chance. Já postamos para todo mundo ver. Eu vou ser o próximo pastor Lucinho. Eu vou ser o próximo Lipão. Eu vou ser o próximo... Quem que está na moda agora? Israel Subirá. Eu conheço ele pessoalmente, ele é da hora. Cara de Deus. Mas Deus não está precisando de próximo nenhum. Não está precisando de próximo nada. Nós somos originais. Deus está precisando que você gaste tempo com Ele. E você se desenvolva e se transforme para ser aquilo que Ele quer que você seja. Para o propósito que Ele te chamou para cumprir. E não o propósito do Theo Hayashi, do Lipão, do Lucinho, do Subirá. Daí nós colocamos ainda uma hashtag. Eu sou o próximo fulano de tal. Dizemos assim, alguém precisa me descobrir, porque olha só o que Deus disse a meu respeito. Eu vou pregar nas nações, eu vou pregar na Arena Barueri,
Eu vou pregar no José Correia, né? Olha o que Deus disse a meu respeito, eu vou para as nações, eu ainda vou ministrar louvor para milhares. Felipe Pelépica ministrou para centenas, eu ministrarei para milhares. Daí a gente fala assim, alguém precisa me descobrir, alguém precisa me encontrar, olhar para mim. Se eu não postar, ninguém vai me descobrir, ninguém vai me ver, então eu preciso postar. Você não precisa ser descoberto por ninguém, você precisa ser descoberto nem por Deus, porque foi Deus que te criou. Deus criou a gente, Deus não precisa nos descobrir. Nós não precisamos ser descobertos, precisamos ser transformados. E é sobre isso que eu quero falar hoje à noite. Muitos de nós não deixamos Deus nos transformar, porque nós estamos esperando que os homens nos descubram, nos encontrem, acabamos perdendo o processo de transformação de Deus para nós. Nessa ânsia de querer que os homens nos vejam, nos encontrem, acabamos perdendo esse processo de Deus para nós. Se os homens te descobrirem, eu vou dizer um negócio para você, os homens vão te destruir. Se nós formos encontrados por Deus, não, Deus vai nos transformar. Transformar o nosso interior segundo a imagem dele. Mas se nós nos deixarmos, permitirmos ser descobertos por homens, os homens vão ser quem vão nos destruir. Se a aprovação dos homens é o que você encontrou, exatamente isso que vai te destruir. Mas se você permitir que Deus te transforme, Ele vai fazer com que a luz que está em você seja maior do que a luz que está sobre você. Sabe, eu não quero subir aqui e que essa luz aqui seja a luz mais forte a brilhar em mim. Esse holofote aqui. Eu vim para cá hoje falando, Senhor, me quebranta, me esmaga, porque quando o Senhor nos esmaga, sai óleo fresco, sai uma unção fresca, e é isso que a gente precisa, de uma nova unção. Eu quero que a luz que está dentro de mim, que o Senhor está desenvolvendo e formando dentro de mim, seja a principal luz a brilhar de dentro para fora de mim, e não a luz sobre mim, os holofotes, os desfiles nas redes sociais. Porque se a luz que está sobre nós for maior que a luz de Cristo sendo formada dentro de nós, gente, essa luz vai nos destruir. Deus não precisa nos descobrir quando Ele próprio nos criou. Eu e você, nós precisamos ser desenvolvidos e transformados conforme a imagem de Jesus Cristo. E é isso que acontece dentro daquele quarto escuro que eu falei para vocês, onde as fotos, os filmes eram revelados. É no quarto escuro que Ele vai nos transformar segundo a imagem de Jesus. Deus nos leva para o anonimato. Quem aqui quer ser anônimo? Não quer ser conhecido por ninguém, só por Deus. Difícil, né? Nos dias de hoje é muito difícil. Com tanta exposição, com tantos holofotes, com tantas mídias sociais. É difícil. Deus nos leva para a obscuridade, para o quarto escuro da vida, para construir a imagem dele no nosso interior. Nós vivemos nesse mundo, né, de constantes holofotes sobre nós, seja numa igreja pequena, numa igreja grande, se estamos liderando nos estádios, como eu falei, na Arena Barueri, ou no fundo, lá de uma cidadezinha, lá do interior, nós queremos holofotes. Com as nossas plataformas de mídias sociais, não é nem o mundo que põe holofote em nós, somos nós mesmos que colocamos o holofote sobre nós e postamos, né? Para o resto do mundo nos ver. Então nós precisamos prestar atenção nisso, para nós termos certeza que nós estamos formando a imagem de Deus no nosso interior. Sabe, com tanta música cristã no planeta, tem tanta música cristã hoje, né, no Brasil, no YouTube, tanta gente lançando música no YouTube, né, singles,
Hoje a moda é single. Com tantos youtubers, canais de pregação, rádios cristãs, tantos veículos. Eu acho, sabe, sinceramente, que a igreja, que o mundo deveria estar mais transformado já, com tanta mensagem sendo veiculada. Mas o problema, sabe o que eu acho? É que às vezes está sobrando talento, tem muita gente talentosa, mas nem tanta gente ungida assim. Esse que é o problema. Muita gente querendo mostrar o seu talento. Muita gente que fala bem, fala muito melhor do que eu aqui na frente. Eu não sei pregar. Tanta gente que sobe aqui e arrebenta. Que sobe aqui nas plataformas e canta de uma maneira que você fala, uau, que pessoa talentosa. Como ela canta. Como esse cara toca. O problema, então, é que nós temos muita gente talentosa e nem tanta gente ungida assim. Um talento pode encher uma sala toda como essa, que a gente poderia ter hoje, dependendo do talento que nós trouxéssemos aqui hoje. E parabéns para essa banda, que estava muito bem ensaiada, glória a Deus, orgulho deles, né? Mas se a gente trouxesse aqui alguém muito famoso, muito talentoso, e encher essa sala, entreter uma multidão. Mas a Bíblia diz o que em Isaías 10, 27? Que é a unção que despedaça o jugo, as cadeias. É a unção, não é o talento que quebra o jugo, que nos faz livres do pecado. É a unção. Então, quando eu olho, assim, às vezes até dentro da igreja, eu vejo às vezes, pessoas tão presas ainda ao pecado, às vezes, semana após semana, entra e sai da igreja, 20 anos, talvez, e ainda lidando com pecado, ainda lidando com alguns problemas. Eu acho que está faltando unção. Eu acho que às vezes falta unção. Eu fico pensando se os líderes de louvor e adoração do mundo inteiro, né, se quebrantassem, se esmagassem na presença, no quarto escuro, né? Ao invés de buscar tantos holofotes. Eu acho que o povo de Deus estaria assim, pegando fogo, transformado. E essa palavra eu falo para mim, Senhor, eu não quero sair do quarto escuro. Eu quero viver dia após dia, entrando no quarto escuro. Porque eu não posso me permitir subir aqui, sem ter me quebrantado lá no quarto escuro, onde ninguém está vendo. Eu não posso me permitir fazer isso. Permitir que esse holofote seja o maior holofote sobre a minha vida. E que falte unção. Porque as pessoas vêm aqui no Difflin Night, vêm aqui no Difflin Fest, vêm aqui nos cultos de domingo, buscando unção. Meu pai fala tanto sobre isso, buscando unção, né, pai? O sobrenatural, o mover de Deus. As pessoas querem o mover. Elas precisam de unção, de mais poder. Porque é a unção que despedaça o jugo. Mas se nós temos uma geração que não quer ser quebrantada, mas desfilar, nós vamos continuar a ter pessoas talentosas e não pessoas ungidas. Deus está procurando pessoas que queiram ser esmagadas. Há uma correlação direta, né, entre o quebrantamento e a unção. Quanto mais quebrantados nós formos, mais ungidos nós vamos ser. Amém ou não amém? Vocês estão muito quietos aí. Mas nós temos um mundo ignorante espiritualmente, né? Muitos crentes não sabem a diferença entre unção e talento. Eu acho que esse é outro problema. A gente não sabe, às vezes, a diferença entre unção e talento. Às vezes a gente pensa, nossa, é ungido. Mas não é ungido, é só talentoso. A gente precisa aprender isso, a distinguir. E os líderes, principalmente os líderes, precisam aprender a distinguir entre talento e unção. Né? Porque se nós ainda estamos presos ao pecado, ao passado, ainda tem coisas que nos prendem, ainda tem vícios, coisas nos destruindo emocionalmente, depressão, raiva, ansiedade, confusão. Às vezes ainda estamos presos à cultura do mundo.
Se esse é o caso, nós estamos sendo, desculpa falar, entretidos por talentos e não sendo transformados pela unção. Amém? Precisamos de líderes que saibam discernir a diferença entre um arrepio e a unção. A gente não precisa ir para um show cristão, sabia? Para ter arrepios. Não precisa ser um show cristão, né? A gente pode, sei lá, ir num show de um ateu secular, humanista, que coloca o homem no centro de todas as coisas. E essa pessoa, com o talento dela, de repente, ela pode me causar arrepios. Quantos aqui nunca foram emocionados por alguém que nem crente é, que não acredita no Senhor? Muitos de nós, todos nós. E daí, aquela pessoa dá aquela nota aguda, né? Aquele cantor maravilhoso, uma nota aguda, mega alta. E a gente fala, nossa, é o Espírito Santo, meu. E não é o diabo. Às vezes é o diabo, né? Aquela pessoa tem talento, mas não tem unção. Às vezes nem conhece a Jesus. Então é um problema quando a igreja não sabe a diferença entre o Espírito Santo e o diabo. Ah, que problema, hein? Nós podemos subir aqui na plataforma e mostrar o nosso dom, mas isso não quer dizer nada sobre a nossa unção. E eu e você temos uma responsabilidade de deixar Deus fazer o que Ele quer fazer em nós antes de subirmos aqui. E deixar aquela luz dele brilhar em nós. Aliás, antes da gente subir e deixar essa luz brilhar sobre nós, precisamos fazer com que Deus faça brilhar a luz dele dentro de nós. Amém? Daí eu queria ler agora com vocês 1 Samuel 16. Vamos para a Bíblia agora. Abra lá em 1 Samuel, versículo 16. Quantos conhecem a história do rei Davi? História maravilhosa da Bíblia. Nós vamos ler aqui um trecho. Eu vou ler rapidinho. 1 Samuel 16, do 1 ao 14. Os meninos vão projetar aí. Eu vou ler na NVI. O Senhor disse a Samuel, até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Grifa aí a palavra escolhi. Deus escolheu. Samuel, porém, disse, como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. O Senhor disse, leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram, vens em paz? Respondeu Samuel, sim, venho em paz, vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. Grifa também aí, eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse, o Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samá a Samuel, mas este disse, também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse, o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé, estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu, ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse, traga-o aqui, não nos sentaremos para comer, enquanto ele não chegar.
Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Uau! Que história! É a história da unção do rei Davi. O que você faz, gente, quando você é ungido na frente de todo mundo? Eu acho que muitos de nós falariam assim: dá licença, eu fui ungido, eu sou o novo rei de Israel, né? Dá licença que eu vou passar, eis-me aqui, a quarta pessoa da Trindade, né? Não é isso? É isso que muita gente às vezes teria vontade de fazer no momento que é ungido, que recebe aquela unção especial, ainda mais na frente de todo mundo. Mas a gente vê aqui nessa história que não é o que aconteceu com o rei Davi. Olha só, ele voltou, se a gente continuasse lendo, a gente veria, ele voltou para o campo, depois de ser ungido, para fazer o quê? Para fazer exatamente aquilo que ele já vinha fazendo, aquilo que Deus tinha chamado ele para fazer. E se a gente pular 20 capítulos da Bíblia, correspondentes a mais ou menos 20 anos, e for lá para 2 Samuel 5, versículo 4, que é quando Davi, de fato, começou a reinar. Davi foi ungido mais ou menos com 17 anos, talvez entre 14 e 17. A Bíblia não fala exatamente. Mas ele começou a reinar sobre todo Israel, reino de Judá, Israel unificado, reino unificado, só com 37 anos. Com 37 anos e meio antes que a Bíblia fala, ele começou a reinar sobre Judá. Mas sobre todo Israel, o reino todo, com 37. Se a gente considerar que ele foi ungido com 17 aqui, nessa passagem que a gente leu, se passaram 20 anos. Havia 20 anos entre a unção de Davi, o momento da unção, e o momento em que ele foi empossado rei, o momento da nomeação. Levou 20 anos para ele se tornar o que ele já era. Ele já era rei, já era ungido, mas precisou passar 20 anos para ele assumir a posição como rei de todo Israel, que eu estou falando, né? Muitos de nós, o que nós achamos? Que unção significa nomeação instantânea. Ah, eu fui ungido, então já estou pronto para ser nomeado. Já estou pronto. Estou pronto para subir lá. Estou pronto para virar pastor. Estou pronto para virar supervisor. Estou pronto para virar líder. Estou citando aqui alguns exemplos. Estou pronto para ministrar o louvor. Mas olha só o que aconteceu com Davi. Existe sempre um processo entre o momento da unção e o momento em que Deus nos nomeia. E nós vamos ver o que acontece nesse processo. Se nós não permitirmos que Deus nos desenvolva nesse processo, nós vamos fazer o que, gente? Aquilo que eu falei no começo. Nós vamos tentar ser descobertos por homens, e quando os homens nos descobrirem, eles também podem nos destruir. Mas quando Deus nos transforma, ninguém pode nos destruir. Se Deus me colocou aqui, Deus vai me manter aqui. Se Deus te colocou como líder de célula, Ele vai te manter lá. Mas você não pode sair do quarto escuro. Se você sair do quarto escuro, você corre o risco de começar a querer ser descoberto pelos homens. Quando você for transformado por Deus, Ele vai abrir portas que nenhum homem pode fechar. Amém? A promoção vem só de Deus. É Deus que promove.
E eu ainda fico me perguntando, depois que eu falo uma coisa dessa, eu fico me perguntando se ainda tem alguém, algum crente na terra que ainda acredita nisso, que é Deus quem promove. Será que alguém ainda acredita nisso aqui, entre nós? É difícil, às vezes, a gente acreditar nisso, que Deus quem nos promove. Às vezes a gente quer se abreviar o tempo e se autopromover. Mas não é o que Deus fez na vida de Davi, não é o que Davi fez, não é como ele agiu. Durante esses 20 anos, ele permaneceu fiel, sendo perseguido por Saul. Ele poderia ter desistido no meio do caminho. Ou poderia ter tentado bypassar, né? Pegar um atalho. Nesses dias que nós vivemos, né, de marketing, de redes sociais, muitos de nós estamos perdendo o nosso destino. Como eu falei para vocês, tenho 33 anos e praticamente cresci nessa igreja. E hoje eu estou aqui fazendo o que Deus me chamou para fazer. Liderando o louvor da nossa igreja, discipulando jovens, adolescentes, junto com a minha esposa hoje, que Deus me deu. E no meio do caminho, eu não vou dizer que não sofri pressões, as mesmas pressões que todos vocês, que todos nós sofremos, né? Tentações, todas as tentações de jovem. Mas anos depois, 33 anos depois, né? Eu ainda estou aqui. Glória a Deus. Glória a Deus, passei pela adolescência, passei pelos 20 anos e hoje estou aqui. Daí eu quero dar alguns pontos aqui, são 5 pontos para vocês, rapidamente. Primeira coisa, baseado nessa passagem que a gente acabou de ler, é Deus quem escolhe. É Deus quem nos escolhe, quem escolhe você. A Bíblia diz no verso 1 que a gente leu, eu escolhi, por isso que eu pedi para vocês grifarem, né? Nos versos 8 a 10, depois Deus fala, eu não escolhi, eu rejeitei. Então é Ele quem escolhe. O Senhor é soberano, Ele escolhe as pessoas certas, escolhe algumas pessoas para certas coisas. Nós não podemos fazer tudo, mas temos que fazer alguma coisa. E o que nós temos que fazer? Aquilo que Deus nos chamou para fazer. E às vezes a gente tem já a revelação daquilo que Deus nos chamou para fazer, mas a gente prefere às vezes abrir mão do nosso chamado e nos alinharmos com alguma outra coisa que Deus está fazendo na vida do fulano, do ciclano, que Deus está fazendo no lugar tal, na igreja tal, na outra denominação. Às vezes a gente prefere se alinhar com isso do que esperar para Deus fazer aquilo que Ele chamou a gente para fazer. E às vezes nós pensamos assim, né? Não funcionou para aqueles que achavam que seriam os próximos. Então, se não funcionou para eles, eles achavam que seriam os próximos. Então eu vou aqui fazer outra coisa. Também tem gente que vai dizer que nós não somos, que você não é o mais talentoso que existe para fazer isso que você foi chamado para fazer. Sabia que eu, hoje, como líder de louvor aqui da nossa igreja, muitas vezes eu ouvi que eu talvez não fosse o mais talentoso para fazer isso que eu fui chamado para fazer. Teve uma vez, essa pessoa não está na igreja, mas teve uma vez que ela falou, poxa, Felipe, esse negócio de só tocar teclado e cantar, não dá não. Falou assim para mim. Você precisa tocar mais coisa, fazer mais coisa para poder ser um líder, um ministro de louvor. Sabe o que eu respondi para ela? Querido, eu sei que você é melhor que eu. Eu sei que tem gente aqui melhor que eu, que toca melhor que eu. E você quer saber o quê? Eu poderia dar 50 motivos. Mais 50 motivos. Porque eu não deveria estar aqui. Mas eu fui escolhido. Eu fui escolhido. Foi o chamado de Deus para a minha vida.
Você não sabe nem a metade dos meus defeitos. Ainda bem que existe o quarto escuro, né? Porque lá no quarto escuro eu revelo para Deus os meus defeitos. Né? A gente tem que revelar os nossos defeitos no quarto escuro, porque senão a gente corre o risco de vir aqui e na frente desse holofote aqui, eu ter que abrir todos os meus defeitos. Uma hora vai acabar sendo exposto. Os meus defeitos vão ser todos expostos, se eu não abrir para Deus no quarto escuro, para deixar Deus tratar os meus defeitos, os meus problemas. Deus é quem escolhe. Daí eu te faço uma pergunta. Nós estamos no lugar que Deus escolheu ou no lugar que nós queremos? Você está no lugar que Deus escolheu ou no lugar que você quer? Nós nunca vamos nos satisfazer a não ser que nós façamos aquilo que Deus nos chamou para fazer. Porque tem graça disponível da parte de Deus para a gente fazer somente aquilo que é o nosso chamado. Não existe graça de Deus para nós, para a gente fazer o chamado dos outros, não é verdade? Existe graça para a gente fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Vai haver provisão, você não precisa se preocupar. Se você fizer aquilo que Deus te chamou para fazer, você não precisa se preocupar. Vai haver graça, vai haver provisão. Existe tanta gente hoje na igreja sofrendo de ansiedade, né? De depressão, de estresse, porque estão correndo uma corrida para a qual eles nunca foram chamados. Estão tentando se tornar alguém que não era para se tornarem, ao invés de se tornarem o que foram chamados para ser. Uau! Estão tentando entrar na corrida de outra pessoa. Sabe aquela pessoa que a gente põe num pedestal? Eu almejo ser igual a essa pessoa. Daí a gente tenta caminhar a caminhada dessa pessoa. Mas a gente nunca vai ser satisfeito caminhando a caminhada de outra pessoa. Daí a gente começa a se perguntar por que nosso corpo está indo mal, por que nossas emoções estão desmoronando, né? Os nossos relacionamentos estão desmoronando. Parece que a gente não é abençoado naquilo que a gente está fazendo. A gente faz, parece que não é abençoado. Porque nós estamos tentando correr uma corrida para a qual não há graça. Não existe graça para essa corrida, para essa caminhada. Se eu não caminhar naquilo que Deus me chamou para fazer. Deus disse que sempre haveria graça para a corrida que Ele disse que você deveria correr. Daí tem gente que diz assim, eu quero ser... eu ia falar aqui, vou falar. Eu quero ser o Felipe Pelé. Pelo amor de Deus, tomara que não tenha ninguém que queira ser igual a mim. Eu quero ser igual ao pastor Cleiton Costa. Quero ter a unção, o poder do pastor Rogério. Quero ministrar louvor igual o Bruno Ceni. Olha, gente, eu sinceramente, falando de mim agora, eu nem sei por que você ia querer ser igual a mim. Não tem motivo para querer ser igual a mim. Sabe de uma coisa? Você vai ter graça para a sua caminhada. E é aqui que você descansa, na soberania de Deus. Entendendo que Deus sempre sabe o que é melhor para você. Se você permanecer na sua linha, né, na sua faixa, e não de se desviar dela. Às vezes a gente fica muito tentado a se desviar. Vai haver graça, você vai descansar. Amém? Nós estamos crescendo, né, nessa cultura e vamos liderar uma igreja numa cultura em que o holofote está sempre em alguém, né? Então, o que vai acontecer conosco? Nós temos que morrer diariamente, porque senão a gente corre o risco de querer entrar também nesse holofote. Ficar aqui, olhem para mim, né? Olha como eu sou talentoso, olha como eu sou bom. Então a gente precisa morrer diariamente. Às vezes a gente fala, mas eu sou melhor que ele, eu prego melhor que ele. Eu consigo compor canções melhor que ele. Eu canto melhor que ele, eu lidero célula melhor que ele. Não é possível. Por que eu não estou no lugar dele? Né? Mas Deus não te escolheu para essa tarefa. Significa talvez que você está olhando para o lugar errado. Deus está tentando curar algo dentro de você primeiro.
você terá graça para fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. E enquanto você valorizar também o chamado dos outros, tanto quanto o seu, nós precisamos valorizar o chamado das outras pessoas também. Tanto quanto nós valorizamos o nosso, valorizar os outros. E quando a gente fizer isso, a gente vai ter graça. Sabe de uma coisa, gente? Nem todo mundo vai ter a mesma visibilidade. Nem todo mundo tem a mesma visibilidade do pastor Lucinho. Não sei quantos seguidores ele tem nas redes sociais. Mas eu quero te dizer uma coisa para você. Deus não dá mais valor para ninguém. Deus não dá mais valor para o Lucinho, porque ele tem 1 milhão de seguidores, do que para mim ou para você. Sim ou não? Vocês estão muito calados, né? Então é isso. Vamos ser testados também, gente, quando nós encontrarmos alguém que faça a mesma coisa que nós. Aí é complicado, hein? Não é? Quando a gente encontra alguém que faz exatamente a mesma coisa que nós, que sabe tocar tão bem quanto nós, sabe liderar a célula, falar em público. Lá no Difflin Reforma, fala tão bem quanto eu. E aí? Aí que é complicado, hein, gente? Será que Deus pode confiar em nós? Pode confiar em você? Sem você ter inveja? Sem que comece a vir cobiça pelo talento do outro? Sem que a gente cobice também o número de seguidores que aquela pessoa tem, né? Isso é difícil, Mas nós temos que entender que é Deus quem escolhe. E dentro desse ponto ainda, eu quero dizer para vocês que Deus não é obrigado a sustentar o que Ele nunca começou. Sabe, se você foi lá, meteu as caras, se colocou, né? Chegou 3 meses na igreja, já falou, dá uma célula aqui para eu liderar. Será que Deus falou mesmo para você liderar aquela célula, né? Deus, Ele não vai sustentar uma coisa que Ele não falou, que Ele não ordenou. Deus não vai pagar faturas de coisas que Ele não pediu. Como assim? Às vezes a gente vai lá, na área da música, sei lá, vou lá, assino um contrato com uma produtora. Estou dando o meu exemplo aqui, na minha área, né? Será que Deus falou para eu assinar aquele contrato? Deus não pode abençoar algo, não é obrigado a sustentar algo que Ele não pediu, que Ele nunca começou, que Ele nem começou. Amém? Número 2, anota aí, você que está anotando. Às vezes você não é convidado para a sua própria festa. Uau! Imagina uma coisa dessa, você não ser, a festa é para você e você não é convidado. Foi exatamente assim que aconteceu com Davi, que a gente viu. Imagina se Davi não estivesse fazendo o que Deus tinha chamado ele para fazer. Imagina que Davi estava lá, no Insta, e arrastando o dedo para cima no feed, e vendo, foto após foto, a vida de todo mundo. A vida de todo mundo em Barueri. A vida de todas as pessoas da Igreja da Paz. Imagina se ele estivesse fazendo isso. Mas não tinha nem Twitter, nem redes sociais na época de Davi. Imagina que Davi estivesse arrastando, então, o dedo. Pá. E de repente ele vê lá que tem uma festa, e a festa era para ele. E ele nem foi chamado. Quando Samuel foi consagrar, o profeta Samuel foi consagrar lá o Jessé e os filhos, foi uma festa, é como se tivesse sido uma festa, um momento de consagração, de sacrifício. E era para Davi ser ungido. Só que ele estava lá no campo. O pai dele nem lembrou de chamar ele, gente, Jessé. Ele estava lá no campo pastoreando ovelhas. Imagina se ele tivesse redes sociais naquela época. De repente ele ia estar lá, perdendo tempo,
no Instagram, ia ver que estava rolando uma festa, para a qual ele não foi chamado. Imagina que tem uma conferência, todos os seus amigos estão ministrando e você não. Tem uma noite de louvor, Different Worship. Todas as bandas estão lá, todos os músicos estão lá, e você não. E daí você está lá, arrastando as fotos para cima, e de repente você deixou de fazer a tarefa que Deus te deu, porque você está perdendo tempo, né? A gente perde muito tempo, eu acho, com redes sociais. Daí você está muito ocupado, olhando o que o resto do mundo está fazendo. E deixando de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. E daí, quando a gente vê que a gente não foi chamado, o que acontece? Eu já vi muito isso. A galera fica brava às vezes. Ah, nem me chamou. Não é assim, nem me chamou. Daí vem sentimento de raiva, sentimento de rejeição, de dor, de traição. Ah, como eu sou inútil. Por que eu não estou lá? Eles estão tudo ministrando lá e eu não estou. Graças a Deus que Davi não entrou no Twitter. Alguém usa Twitter ainda aqui no Brasil? Pouca gente, né? Que não pegou muito. Logo depois de ser ungido, imagina Davi, depois de ser ungido, hashtag futuro rei de Israel. Ainda bem que ele não fez isso, porque tinha 20 anos. 20 anos ainda, antes dele realmente virar rei. Ia pegar mal, ia queimar o filme. Né? Hashtag futuro rei de Israel. Às vezes seria muito mais sábio, sabe, gente, a gente não correr para as redes sociais. Não é só porque o Facebook pergunta para nós assim, no que você está pensando, que a gente tem que dizer alguma coisa. Por favor, não diga nada, não fala nada. Não fale nada. Achamos que nós temos que contar para todo mundo a nossa vida. Nós ficamos tão ocupados. Olha o que Deus disse, mano. Eu tenho uma hashtag. Futuro supervisor da área. Não sei. Futuro líder da célula. E de repente nós vemos, meu Deus, tem uma festa rolando lá e eu nem fui convidado. Daí sabe o que acontece? Nós gastamos 5 anos da nossa vida, às vezes, ao invés de sermos fiéis à igreja onde Deus nos colocou, as pessoas que Deus colocou diante de nós. E daí, chega o 6º ano, a gente fica se perguntando, por que eu não fui promovido no 6º ano? Passaram-se 5 anos, eu perdi muito tempo com redes sociais. Vendo o que todo o resto do mundo está fazendo. E não vivi a minha própria vida. Sabe, gente, se eu quero dizer um negócio para vocês, se não está te edificando, se não está te abençoando, para de seguir, dá um unfollow. É assim? Unfollow. Dessegue, sai do celular. Sabe, eu acho que isso aqui, o celular, fez mais pessoas perderem o destino delas do que qualquer outra coisa. Porque nós estamos muito ocupados seguindo a vida de todo mundo com isso aqui. Eu acho que isso aqui faz muita gente perder o destino delas hoje. É muito perigoso, a gente precisa usar isso aqui com muita sabedoria. Eu gosto de seguir o que me inspira, o que me edifica. Se vem alguma coisa errada, um espírito errado em mim, eu paro de seguir, saio do celular para o meu bem. Não para o bem da pessoa que eu deixei de seguir, para o meu bem mesmo. Né? A pessoa vai continuar lá, postando. Mas eu vou parar de ter aqueles sentimentos. Então nós precisamos aprender a monitorar isso. Quando você, e para fechar esse ponto eu quero dizer, quando você está sendo fiel na presença de Deus, você nem sabe que você não foi convidado. Você nem fica sabendo. Porque Deus está com você naquele lugar lá. Onde você está fazendo as coisas de Deus, Deus está lá com você. E você nem fica sabendo que você não foi convidado para a festa. Assim como Davi.
Terceiro ponto. As primeiras impressões nem sempre são as que contam. Sabia disso? A gente sabe disso, não sabe? Primeira aparência não é o que sempre conta. E nós somos uma geração assim, né? Que vê e que já pensa. O profeta, gente, no caso de Davi, ele estava na casa certa, correto? Estava na casa de Jessé. Só que ele viu a coisa errada. O profeta pode errar também, vocês sabiam? O pai da casa também pode errar. Jessé também errou. Jessé não percebeu que Davi era o ungido do Senhor. Só que eu quero dizer uma coisa para vocês: o nosso Deus, Ele nunca erra. Deus nunca erra. Dá um glória a Deus aí, gente, que vocês estão muito parados. Às vezes a gente pensa assim: eu estou debaixo de um líder e ele não vê o dom que eu tenho. Ele não vê que eu tenho dom. Gente, nem o pai de Davi viu o dom que ele tinha. O profeta não viu também o filho certo. Ele viu Eliabe e os outros lá. Tudo isso estava acontecendo com Davi, e Davi nem tinha ideia. Davi estava lá no campo, pastoreando as ovelhas, fazendo exatamente o que Deus tinha chamado ele para fazer. E ele estava totalmente satisfeito com o Senhor. Ele não sabia que ele estava perdendo, porque ele não estava arrastando fotinho para cima no feed. Ele nem ficou sabendo o que ele estava perdendo. Ele estava ocupado com o pai e as coisas do pai, onde ele estava. E às vezes, gente, nós podemos ter o coração correto e ver a pessoa errada. Falando com os líderes também agora, às vezes a gente vê a pessoa errada, não é mesmo? A gente tem o coração correto, mas assim como Jessé, como o profeta Samuel, a gente vê a pessoa errada. Temos que entender a diferença entre o famoso e o ungido. Temos que parar de procurar o famoso e preparar o ungido. É de ungido que nós estamos precisando. Samuel estava procurando um novo Saul, mas Deus nunca disse que ele tinha escolhido um próximo rei. Deus queria um novo rei. Deus não queria apenas um próximo rei, Deus queria um novo rei. Então, eu não sou o próximo nada. Deus está fazendo algo novo na minha vida. Eu não quero ser o próximo, sei lá. Eu não quero ser o próximo Jeremy Riddle da Betel. Eu não quero ser o próximo Fernandinho. O próximo Thales Roberto, que a gente cantou hoje aqui. Deus quer fazer algo novo através da minha vida. Deus está procurando algo novo. Deus não está procurando uma versão mais nova de algo antigo. Uau! Deus não quer saber quem é o próximo. Ele traz algo novo para que nós possamos ter um odre novo, para Ele poder derramar um vinho novo. Deus só derrama vinho novo em odres novos. Então a gente tem que parar de imitar essa metodologia de Hollywood, né? Quem é o próximo Justin Bieber? Quem é a próxima Selena Gomez? Né? Às vezes a gente quer trazer essa metodologia de Hollywood, metodologia da Globo, da televisão, para a igreja. E o problema é que a gente acaba colhendo a mesma coisa que Hollywood colhe, a mesma moralidade de Hollywood, se a gente trouxer a metodologia de Hollywood para dentro da igreja. Quarto ponto, Deus vê o coração. E é isso que está lá no verso 7. O que Deus falou para o profeta Samuel? Os homens veem a aparência, mas eu vejo o coração. Nós pregamos isso, mas aqui está outra coisa que eu acho que poucos de nós realmente acreditam nisso hoje em dia. Pouca gente acredita que o que importa é o coração, não é verdade? É difícil também isso aqui. O Senhor sempre olha de dentro para fora de nós.
E às vezes até algumas pessoas que Deus usa, né, chocam a gente. Porque às vezes a gente não imagina que Deus vai usar aquele fulano, olha só. Olha a aparência dele, olha de onde ele veio, né? E Deus usou e a gente fica chocado às vezes. Porque às vezes não parece que aquela pessoa se encaixa na imagem, né? Seja lá qual for a imagem que a gente tem de uma pessoa que é usada por Deus. Que aparência que tem que ter uma pessoa usada por Deus? Não importa muito, na verdade. Não importa nada. Porque Deus vê o coração. Tudo tem a ver com o coração. A Bíblia diz, né, em Provérbios 4, 23, acima de tudo, acima de todas as coisas, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Porque dele depende toda a sua vida, é o que diz a palavra. Então, tudo tem a ver com o coração. Toda a questão de vida provém do coração. Nós precisamos aprender a guardar o coração. O nosso coração é o portal de tudo. Ou ele, ou o nosso coração vai nos manter no caminho correto, ou ele vai nos tirar do caminho. O nosso coração é o centro de controle da nossa vida. E aqui vem um alerta. Mais um, né? Estou pegando pesado hoje. Perdão, gente. Se existir uma disparidade entre o nosso mundo interior e o exterior, nossa vida vai entrar em colapso. Quando o que eu aparento ser no exterior não reflete o que de fato está dentro de mim. O que de fato é o meu interior. A nossa vida vai entrar em colapso. E às vezes a gente pensa em algumas pessoas que caíram, a gente com certeza conhece pessoas que caíram. E às vezes a gente não entende como que aquela pessoa caiu, né? Sabe o que é? A resposta está aqui. Poxa, ele era tão... Nossa, mas o cara estava toda semana lá pregando. O cara falava tão bem. Tão ungido. A gente não entende por que essa pessoa caiu, mas é porque existia uma disparidade. Ou seja, o interior dela não batia com o exterior. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Dá para manter a aparência na igreja por muito tempo. Mas não dá para jogar esse jogo com Deus para sempre. Uma hora ou outra. Se o nosso interior for diferente, estiver em disparidade com o nosso exterior, vai ficar exposto uma hora ou outra. Em algum momento, o que está dentro de você vai sair para fora. E aquilo que eu disse para vocês, é melhor a gente deixar sair para fora lá dentro do quarto escuro, onde ninguém vê. Ou então, tudo vai ficar exposto aqui à luz. Eu agradeço a Deus pelo quarto escuro. Eu acho que vocês não me deixariam subir aqui, se vocês soubessem. De tudo que rola lá no quarto escuro, vocês não iam querer que eu viesse aqui hoje à noite, no de Flame Night. Mas Deus é tão cheio de graça, tão misericordioso, tão amoroso. Ele diz, se você vier para o quarto escuro, eu vou tirar isso de você, enquanto ninguém pode ver. Mas, se você ficar aqui do lado de fora, a consequência natural é que uma hora vai ficar exposto. Seu coração, gente, então, o coração é muito importante. O seu coração vai determinar quão longe você vai. O nosso coração, às vezes, ele fica sobrecarregado, fica até cansado de fazer o bem também, às vezes, né? Nosso coração, às vezes, pode ficar turbulento, agitado e sem paz. Por isso que a gente tem que cuidar tão bem do coração. Porque ele é a semente da nossa paixão, é a fonte da nossa vida. O nosso coração é desenvolvido onde? Lá no anonimato. Lá quando ninguém está vendo. Lá na obscuridade. E daí Deus pergunta para nós, se eu te trouxer aqui para onde ninguém está vendo você. Vou pegar aqui no caso do louvor. Se eu te colocar lá atrás, no backing vocal, será que você continuará sendo fiel? Deus pergunta para mim. Se eu te colocar lá no coral, aqui não tem coral, né? Na nossa igreja. Mas eu já participei de uma igreja
na época que eu morei fora, que tinha coral. E todo mundo, as pessoas queriam sair do coral para ir cantar na frente. Era o sonho de todo mundo, sair do coral para ir cantar com o microfone. Se Deus te colocar de volta no coral, vou fazer essa analogia, será que você vai continuar servindo? Vai continuar sendo fiel? Mesmo quando não for aplaudido, mesmo quando a gente não for apreciado, mesmo quando a gente não for reconhecido, quando ninguém souber o que está acontecendo, será que nós vamos continuar fazendo as coisas para o Senhor? Se você não consegue aprender a fazer as coisas para Deus, quando você não é aplaudido ou reconhecido, ou convidado ou querido, você também não vai ter chance de sustentar isso quando for aplaudido, convidado, reconhecido. Por isso que a gente precisa ter muito temor. Eu sempre tive muito temor de pegar convite e ministrar fora. Precisamos aprender a amar a Deus sem os elogios, as curtidas. Será que nós amamos a Deus mesmo sem curtida nenhuma? Vamos experimentar fazer um jejum de redes sociais. Sem curtida, será que a gente consegue amar a Deus? Daí foi isso que eu falei da época dessa câmera aqui. Época que não tinha internet, redes sociais. Essas pessoas, como meus pais, minha avó que está aqui, tinham que aprender a amar a Deus sem curtida. Sem postar foto com filtro. Se Deus pode, só Deus pode, os homens não podem me colocar no lugar onde existe valor eterno. Eu prefiro ser marcado por Deus do que promovido por homens. Anota e posta essa frase depois, pelo menos essa você pode postar. Eu prefiro ser marcado por Deus do que promovido por homens. A marca de Deus nas nossas vidas vai nos dar favor, vai abrir portas que nenhum homem pode abrir. Vai nos colocar em lugares onde nós nem merecemos estar. Vai nos dar provisão. Mas nós só vamos ser marcados por Deus onde, gente? Lá no quarto escuro. No anonimato. Lá na obscuridade. Lá que a imagem de Deus é forjada em nós. E a gente começa a se importar mais com isso, com a luz que está sendo desenvolvida dentro de nós, do que essa luz aqui que está sobre nós. Quando você chega nesse ponto, eu quero dizer para você, Deus diz para você assim, eu posso te usar. Eu posso te usar porque você sabe para que são os seus dons, os seus instrumentos, os seus talentos. Nós vivemos num mundo em que existe um holofote, né? E esse holofote constante deveria colocar um temor santo em nós. Só tem um propósito para eu estar aqui, por exemplo, nesse holofote. Eu preciso ter muito temor para estar aqui. Só tem um propósito. Para que a luz de Jesus reflita para o mundo através de mim. Mas você não vai ter a luz de Deus se você não esteve no quarto escuro para ser esmagado. Literalmente esmagado. Então, às vezes, a gente não entende por que nós estamos tomando remédio à noite, bebendo um pouquinho mais, olhando pornografia na internet, tentando nos satisfazer e nos perguntando por quê. Por que eu estou preso a isso? E a gente fica tentando nos satisfazer. Mas sabe por quê? Porque a gente nunca aprendeu a ir para o quarto escuro, onde só a presença de Deus vai nos satisfazer. Onde a unção dele vai nos satisfazer. No fim do dia, quando as luzes apagam, nós sabemos quem nós somos, não é verdade? Quando essa luz apagar, e hoje nós fomos para casa, e tiver tudo escuro,
eu deitar a cabeça no travesseiro, eu sei quem eu sou mesmo, por dentro. O quebrantamento não é para nos destruir, mas para tirar as coisas ruins de dentro de nós. Deus fala assim para nós: será que você pode vir para o quarto escuro e me deixar lidar com essas coisas dentro de você? Eu vou forjar a minha imagem no seu interior, e a luz que está dentro de você vai ser maior que a luz que está sobre você. E daí você vai saber porque eu coloquei esse dom em você, esse talento de falar bem, de pintar, de cantar, de dançar, de tocar, de liderar, de escrever. Daí você vai saber para que eu te dei esse dom, esse talento. Tem que ter quebrantamento constante na nossa vida, para que haja um óleo fresco constante também na nossa vida. Amém? E o último e quinto e último ponto. Não há sucesso da noite para o dia. Não existe sucesso da noite para o dia. Quando Deus ungiu Davi, ele não era ninguém, e ninguém estava notando Davi. Nesse lado aqui que nós estamos da eternidade, né? Quantos sabem que nós já começamos a eternidade? Quem recebeu Jesus. Nesse lado aqui da eternidade não existe ponto de chegada, gente. Não tem ponto de chegada. Qual que é a medida de sucesso? Nós vamos usar a mesma medida de sucesso da nossa vida que o mundo usa, os sistemas de medida do sucesso do mundo? Nessa hora, sabe, eu fico pensando nos líderes de louvor lá na Síria. Tem líder de louvor lá na Síria. Tem cristãos na Síria. Eu fico pensando, será que um dia eles vão ter um canal no YouTube? Os líderes de louvor sírios, que adoram o Senhor em árabe. Será que eles vão ter 1 milhão de seguidores no YouTube? E o pessoal lá da igreja subterrânea chinesa, ninguém está vendo, eles estão debaixo da terra. Eu acho que o galardão desse povo chinês que está nessa igreja subterrânea, em muitos aspectos, é muito maior que o meu. Muito maior que o meu. A recompensa que eles vão ter por sofrer perseguição, por ter que se reunir debaixo da terra. Nem passa pela cabeça deles criar um canal no YouTube para postar o último single em mandarim chinês. Não dá. E será que esse povo não tem sucesso? Diante de Deus, qual vai ser o galardão deles? Qual vai ser o nosso? Se nós quisermos ser esmagados, gente, as pessoas vão querer vir à presença de Deus. Se nós nos quebrantarmos, as pessoas vão vir à presença. Nós vamos chegar ao fim de nós mesmos. Porque existe um limite para os nossos dons e para os nossos talentos, né? Tem um momento que meu talento acaba. Se eu cantar aqui, às vezes a gente canta e toca aqui, nas noites de poder, depois de 3 horas... não tem mais voltinha que eu posso fazer. Às vezes acaba até o repertório, né, em 3 horas de vigília. Então tem um limite para o nosso dom, para o nosso talento. Mas não existe limite para a unção. Se nós quisermos vir à presença de Deus e sermos esmagados, nos quebrantarmos, as pessoas vão querer chegar à presença de Deus. Nós precisamos de pessoas assim como Paulo, que dizia que morria todos os dias. Nós precisamos de pessoas que queiram morrer e não de pessoas talentosas. E na nossa caminhada cristã, né, algumas coisas não são justas. Eu, por exemplo, nessa caminhada aqui nessa igreja, nem tudo sempre foi justo para mim, a meu modo de ver. Eu sonhava em um dia
ser um líder de louvor, mas eu tive uma caminhada longa até chegar lá. Muitas vezes eu achei até injusto. Poxa, eu podia estar naquele evento. Então teve uma caminhada. Assim como Davi, 20 anos entre a unção, eu sabia que era ungido, assim como Davi, entre a unção e a nomeação. Quantas coisas na vida de Davi não foram justas, né? Quantas coisas. 20 capítulos se passaram da Bíblia até ele virar rei. Algumas pessoas vão ser promovidas antes de nós. Algumas pessoas vão ter mais visibilidade que nós, vão ter mais seguidores mesmo que nós. Glória a Deus. Só que nós precisamos aprender a lidar com isso. Você consegue lidar com isso ou não? Hoje eu vejo aqui na minha vida, na vida da Hannah também, que a bênção que está sobre nós hoje, tudo que a gente colhe, é por estarmos exatamente plantados aqui, termos estado plantados nessa igreja, né, tanto tempo. Como eu falei, eu gastei minha vida, 33 anos na igreja, décadas atrás era outro nome a nossa igreja tinha. Mas basicamente é a mesma igreja. E o que a gente colhe hoje é por estar plantado aqui. A Hannah também, em outro contexto, em Santarém, né, lá no meio da Amazônia, no calorão, mas plantada lá na igreja, né? Então é por isso que a gente colhe bênção hoje. O que você vai fazer? Qual vai ser a sua atitude quando pessoas menos fiéis que você, talvez, vão ter mais visibilidade que você? Às vezes tem pessoas menos fiéis que nós, indo para mais evento, tendo mais seguidor, sendo promovido mais rápido. Davi passou por tudo isso também. Você vai deixar Deus te levar no processo de ser ungido até ser nomeado? Deus não precisa nos descobrir, os homens não precisam nos descobrir. Quando nós tentamos ser descobertos, buscamos a aprovação dos homens, isso nos leva à destruição, mas Deus está querendo nos transformar. Quando Davi foi tocar harpa para Saul, e eu já estou terminando, ele estava aprendendo o protocolo do palácio. Nesses 20 anos, o que Davi fez? Quando ele foi tocar harpa para Saul lá, ele foi tocar no palácio, certo? Davi era um pastor de ovelhas, ele não sabia como que o palácio funcionava. Ele não sabia o protocolo do palácio. Então foi a oportunidade que ele teve para aprender como é que era ser rei no palácio. Quando Saul nomeou ele general do exército, líder de todo o exército, ele estava aprendendo a como liderar. Quando Davi andou, se tornou muito amigo de Jonatas. Jonatas era filho de Saul. Ele estava aprendendo sobre filiação. Estava sendo preparado. Muitas vezes nós falamos assim, eu vou desistir. Quando Davi recebeu os elogios do povo, ele estava aprendendo a como lidar com o favor de Deus. Ele foi elogiado, né? A Bíblia fala que que as pessoas falavam assim, Saul matou milhares. Davi matou dezenas de milhares. Ele estava aprendendo como receber elogios, como lidar com o favor de Deus. O que acontece quando nós temos mais favor que o rei? Davi estava aprendendo a lidar com isso. O que fazer com isso? Quando Saul perseguiu para matar ele estava aprendendo o que era ser vítima, para não colocar as pessoas nessa mesma posição. Quando ele fugiu, ele entendeu o que era ser injustiçado.
Então Deus permitiu, Deus levou Davi para todos esses lugares. E às vezes muitos de nós falamos, eu vou desistir. Mas como é que nós vamos aprender todas essas lições? Como é que nós vamos aprender tudo isso? 13 anos se passaram até Davi assumir metade do reino de Judá. E daí mais 7 anos e meio, 20 anos no total para ele assumir o reino inteiro de Israel. Vocês imaginam se Davi tivesse ignorado esse processo na vida dele? O que teria acontecido, gente? Dava para Davi ignorar esse processo? Muita gente hoje pega o microfone, né? Estou falando daqui, estou falando por aí fora, pelas igrejas afora. Muita gente pega o microfone, mas apenas metade da obra está completa na vida delas. E daí elas ainda se perguntam por que não terminaram a corrida. O tempo todo, gente, Deus está nos preparando para as coisas que Ele já preparou para nós. O tempo todo. Tudo que você está passando, tudo que eu já passei aqui, Deus está preparando para aquilo que Ele preparou para nós, para aquilo que Ele nos chamou. Deus está nos desenvolvendo para nós nos tornarmos quem nós já somos. Nós já somos o que Deus diz que nós somos, mas para que nós possamos operar naquilo que Deus diz que nós somos, nós precisamos ser transformados e desenvolvidos por Deus. Deus nos testa. Você pode ouvir a minha voz? Você me conhece? Você vai ficar firme? Você vai ficar fiel? Você vai se lembrar daquele momento em que você foi ungido? Deus fala assim: se eu te comissionei, se eu te chamei, eu vou te encontrar onde você estiver. Não precisamos ser encontrados por homens, mas Deus vai nos encontrar. Nós vamos encontrar Deus naquele quarto escuro, e Deus vai nos encontrar também onde nós estivermos, se nós formos fiéis. E sabe, quando nós nos quebrantarmos, vai haver um derramar de unção nessa igreja. Quando nós decidimos, sabe, ser esmagados no quarto escuro, onde ninguém vê, no anonimato, na obscuridade, vai haver uma unção, um derramar. Eu fico imaginando se os músicos dessa igreja, né, se esmagassem na presença de Deus. Eu quero ser mais esmagado também, para poder chegar aqui e ter alguma unção, porque a igreja, o povo precisa de unção. A gente precisa ser transformado, as pessoas precisam ser transformadas. Não dá para a gente ficar semana após semana entrando e saindo da igreja e lutando contra as mesmas coisas. Amém? Vamos ficar de pé. Eu fico imaginando quanto de unção vai sair nas nossas vidas a hora que a gente decidir se esmagar, se quebrantar na presença de Deus. Eu fico pensando nesse povo, desses países perseguidos, que nem podem postar que são cristãos. Nem dá para eles postarem: olha só o que Deus falou, eu vou ser um pastor, hashtag futuro pastor. Então eu quero essa noite fazer um apelo para você. Você que quer ser esmagado, que quer entrar nesse quarto escuro, no anonimato, na obscuridade, e se deixar ser transformado por Deus. Eu quero te convidar, vem aqui para frente e toma esse lugar aqui, se ajoelha, vem para cá. Eu quero te convidar, você que foi tocado por essa palavra, não hesite. Você que quer tomar essa decisão de se quebrantar mais,
de entrar no quarto escuro todos os dias e deixar Deus formar essa luz interior, essa luz de Jesus dentro de você.